Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janarandanam Yashodanandana Vraja Janarandanam Yashodanandana Vraja Janarandanam Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Estamos aqui em Vrajadama, no canto 8, o capítulo 5, que é intitulado Os semideuses recorrem à proteção divina. Hoje vamos ler o verso número 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Ya ekavarnam tamasa param tat alokam avyaktam anantaparam asam chakaro pashuparnam minam upasate jogarathena dhiraha. Então, tradução, palavra por palavra. Yaha, a suprema personalidade de Deus que Ekam Varnam, absoluto, situado em bondade pura. Tamasaha, a escuridão do mundo material. Param, transcendental. Tat, isto. Alokam, que não pode ser visto. Avyaktam, e manifesto. Aguado. Upasuparnam, nas costas de Garuda. Enam, a ele. Upasate, adoram. Yogarathena, através do veículo da yoga mística.
Dhira, pessoas que são sóbrias. Imperturbáveis em meio à agitação material. Então, a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. A suprema personalidade de Deus está situada em bondade pura, Shuddha Sattva. E, portanto, ele é Eka Varna, ou Onkara Pranava. Eka Varna. Só um minutinho, por favor. Eka Varna, absoluto, situado em bondade pura. Prabhupada traduziu aqui como Onkara. Porém, está além da manifestação cósmica, que é equiparada à escuridão. Ele não é visível aos olhos materiais. Entretanto, o tempo ou o espaço não o separam de nós, pois ele está presente em toda parte. Enquanto ele permanece sentado em seu carregador Garuda, aqueles que conseguiram libertar-se da agitação adoram-no por meio de poder iógico místico. Ofereçamos-lhe nossas respeitosas reverências. Então vamos à explicação de Prabhupada. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam. Bhagavatam 4.3.23. Neste mundo material prevalecem os três modos da natureza: bondade, paixão e ignorância, entre os quais a bondade é a plataforma de conhecimento. A paixão produz uma mistura de conhecimento e obscurantismo, e o modo da ignorância é cheio de escuridão. Portanto, a suprema personalidade de Deus está além da escuridão e paixão. Ele está na plataforma onde a bondade ou o conhecimento não são perturbados pela paixão e pela ignorância. Isso se chama plataforma de Vasudeva. É nessa plataforma de Vasudeva que Vasudeva, ou Krishna, pode aparecer. Assim, Krishna apareceu neste planeta como filho de Vasudeva. Porque está situado além dos três modos da natureza material, o Senhor não é visto por aqueles que são dominados pelos três modos. Portanto, todos devem tornar-se dhiras ou imperturbáveis pelos modos da natureza material. O processo de yoga pode ser praticado por todo aquele que está livre da agitação provocada por esses modos. O processo de yoga pode ser praticado por todo aquele que esteja livre da agitação provocada por esses modos. Portanto, define-se yoga da seguinte maneira: Yoga Indriya Samyamya. Não, Samyama. Como se explicou anteriormente, somos perturbados pelos indriyas, ou sentidos. Ademais, somos agitados pelos três modos da natureza material, que nos são impostos pela energia externa. Na vida condicionada, a entidade viva move-se turbulentamente no turbilhínio de nascimentos e mortes. Porém, ao situar-se na plataforma transcendental de Vishuddha Sattva, bondade pura, ela pode ver a suprema personalidade de Deus que está sentado nas costas de Garuda.
o Senhor Brahma oferece suas reverências a este Senhor Supremo. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswamini Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Brahma, então, aqui continua oferecendo suas orações à Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, que está nesse mundo material, numa ilha chamada de Shweta Dwipa, no oceano de leite. E aqui continua, né, ele falando acerca das qualidades, das características da pessoa suprema. Ele aqui começa a explicar que a Suprema Personalidade de Deus está situada em bondade pura. E também ele continua a dizer que ele está além da manifestação cósmica, que é equiparada à escuridão. Então, são tantos temas para a gente falar aqui, né? Então, vamos tentar aqui a gente falar. Então, pelo fato de Krishna, ou a personalidade suprema, estar situada em Vishuddha Sattva, que Prabhupada explica que também nós só vamos poder ver a personalidade de Deus, compreender a Suprema Personalidade de Deus, também quando estivermos situados em Vishuddha Sattva. Não é possível compreender a transcendência sem estar na transcendência. Não é possível. Então, todo o processo é se libertar desse mundo material, da influência desse mundo material. Esse é o processo de autorrealização. Esse é o nosso grande desafio. Não é brincadeira. A autorrealização é, de fato, a meta que precisamos alcançar. Qualquer outra coisa são secundárias. Não estou dizendo que não possam ser importantes e necessárias, mas elas são secundárias. O ponto é que todos nós precisamos nos libertar da escuridão, nos libertar desse mundo material. De que adianta, né, tanta luta para depois sair desse mundo, ou vamos dizer, abandonar esse corpo ainda em escuridão? Por isso, e os Vedas falam que nós temos que sair da escuridão e ir para a luz. Isso é tudo. Não tem mais nada. A realidade é que somos uma alma espiritual, somos um ser espiritual. E agora, dentro desse corpo, a gente está sujeito a tanta ignorância, tanta ilusão. E aqui, Prabhupada está explicando que uma mente assim agitada pelos sentidos, agitada pelas lembranças desse mundo material, uma mente tão agitada não pode compreender o absoluto, não pode compreender.
Quando a gente fala de mente agitada, é justamente uma mente agitada pela influência dos modos da natureza. Muitas vezes os devotos não conseguem relacionar. Quando a gente fala agitado pelos modos da natureza, o que significa isso praticamente, né? Muitas vezes a gente não consegue entender a relação entre os três modos da natureza e a própria natureza material. O ponto é que tudo que a gente observa dentro desse mundo tem a influência dos modos da natureza. Então a gente pode, em outras palavras, classificar tudo que a gente vê dentro dessas características. Então, se libertar dos modos da natureza material significa se libertar das influências que esses modos exercem através dessa existência material. Então, se a gente, de repente, entramos numa loja cheia de produtos. Ontem a gente foi na cidade fazer compras, estava comentando com o Jagner, é tão diferente, né, do campo. No campo a gente vê as árvores, vê os rios, vê os passarinhos, né? A gente, para a cidade, a gente vê centenas de milhões de objetos, principalmente no shopping, né? Fui pegar minha carteira de motorista, tive que entrar no shopping. E é tanta coisa, né? Você vê uma loja de óculos, meu Deus, né? Para todos os gostos, todos os tipos. Em cada óculos daquele tem a influência dos modos da natureza. Óculos na paixão, óculos na bondade, óculos na ignorância. E quem está muito na paixão, querendo aparecer muito, vai comprar um óculos desse tamanho, todo colorido. Não? Porque a paixão dentro de mim, o meu desejo de aparecer, que é a influência do modo da paixão em mim. E o cara que projetou esse óculos, né, justamente interessado em conquistar alguém no modo da paixão. Então, toda a característica do óculos está no modo da paixão. Entendem? Eu só vou dar esse exemplo, então vocês podem imaginar tudo mais. Roupas, né? Roupas no modo da ignorância, no modo da paixão e no modo da bondade. Roupas muito apertadas para mostrar o corpo, ou muito sensuais, tudo isso construído, né, com um propósito de conquistar pessoas no modo da paixão, no modo da bondade. Né? E tudo mais. Então, quando a gente entra, por exemplo, no shopping, num lugar assim, a mente fica agitada. Por que fica agitada? Porque os objetos ali despertam, né, dentro de nossa mente muitos desejos, variados desejos. Se olha uma loja de sapato, eu estou precisando de um sapato. Não, mas sapato eu já tenho, mas eu não tenho sandália. E vai. Né? E se olha uma loja de roupas, se olha, entra numa loja de eletrodomésticos. Faz tempo que você não entra no shopping, né, Prabhu? Então, assim, esse mundo é uma variedade. Então, não só no shopping, a gente se depara com ideologias, a gente se depara com filosofias, a gente se depara com tantas coisas. E tudo pode ser classificado dentro dessas características. Um filósofo no modo da paixão, um filósofo no modo da ignorância, um filósofo no modo da bondade, vai produzir ideias, conceitos, no modo da ignorância, no modo da paixão, no modo da bondade. E alguém que está no modo da paixão vai se atrair por uma filosofia no modo da paixão. E alguém que está influenciado pelo modo da ignorância vai ser atraído. Né? Eu sempre falo, porque eu me lembro muito de uma canção antiga que falava assim: eu bebo sim,
estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim. Bom, algum filósofo produziu essa filosofia, completamente no modo da ignorância. E tem muita gente no modo da ignorância que quer tomar umas e outras que vão adotar essa filosofia. E assim, tudo mais, moda, o que vocês quiserem. O ponto que a gente tem que entender é que todas essas coisas agitam nossa mente. Elas criam desejo. E se parasse aí era legal, mas não para só nos desejos. Porque os desejos nos movem a fazer alguma coisa. A ser um artista famoso, por exemplo. Então, não só o desejo, ele move, nos move. São os desejos que nos movem. Por isso que também o desejo pela autorrealização vai nos mover para a autorrealização. Mas pode ser que eu tenha um desejinho só. Aí vai mover pouquinho. Vou ter atração ainda por muitas outras coisas, porque o desejo pelas outras coisas, por ser famoso, ainda é muito importante. Muito. Isso é uma brincadeira que eu tive com o Vitor, né? Porque ele sonha com muitos aplausos ainda, com toda assim, uma coisa assim. Então, ele está muito determinado a tudo isso. Mas a determinação pela autorrealização, né? Porque é assim, né? A gente tem, vamos dizer assim, uma cota, né? Vou falar assim, uma cota de determinação. Se minha cota de determinação está maior, está dedicada a alguma coisa material, o que resta para a vida espiritual vai ser bem pouquinho. Krishna fala, Vyavasayatmika buddhi, Ekeha Gurunandana. Então esse verso que Krishna fala, quem está nesse caminho da autorrealização, que quer ter foco, ele não pode permitir que sua mente fique muito diversificada em tantas coisas. Não pode. Ele não pode permitir. Aqui, né, Prabhupada fala do Dhira. O Dhira é essa pessoa que permanece focada mesmo diante. Deixa eu ver aqui exatamente a definição de Prabhupada. Cadê Prabhupada? Aqui, os dhiras. Portanto, todos devem tornar-se dhiras, ou imperturbáveis, pelos modos da natureza material. O processo de yoga pode ser praticado por todo aquele que esteja livre da agitação provocada por esses modos. Como se explicou, somos perturbados pelos indriyas ou sentidos, e assim por diante. Então, eu estou mais ou menos tentando explicar para vocês. Quanto mais agitada for a mente, mais difícil vai ser meditar. Mais difícil vai... Quer dizer, é impossível ter paz. Né? Então, a ideia é que todos nós estamos mergulhados nesse mundo cheio de muitos objetos atrativos, como num shopping. Muitos objetos, muitas ideias, né? Muitas propostas, milhares, centenas de propostas. Então é muito fácil, imagine uma criança entrando num parque cheio de rodas gigantes, de luzes. Fica louca, a mente fica assim, não sabe por onde começar. Vai para cá, vai para lá. Já viram as crianças como ficam correndo? Desesperado. Eu estou lembrando agora uma cena muito engraçada, porque a gente estava no seminário, no instituto, né? E os devotos ficam ali muito concentrados, ali estudando muito tempo, né? Aí teve um dia que
à noite foi para um parque que fica bem próximo. E aí tinha quadra, tinha muitas atividades. Quando os devotos chegaram, você precisava ver, todo mundo correndo com bola, com isso, batendo e pulando. Parecia que um bando de crianças, assim, né? Se soltando, né? Então, assim, imagine uma criança que fica completamente tomada por tantos objetos, por tantas coisas. E assim somos nós. A gente entra dentro desse mundo como um grande parque cheio, né? Repetindo, não só objetos que atraem a gente, de acordo com a nossa natureza, mas ideias, propostas, tantas coisas. Tantas coisas. E assim a mente fica agitada. Né? E ela fica agitada não só por tentar obter esses objetos, como conquistar certas posições, mas também ela fica agitada pelo fato da ansiedade que advém do próprio processo de buscar essas coisas, agitadas pelo fato de ter perdido coisas, objetos que eles obtiveram, ou posições que eles obtiveram. Não fica muita ansiedade, né? Vou perder meu emprego tão gostosinho, eu quase não fazia nenhum esforço e ganhava muito. Né? Ou a mamata, né? Emprego público, que não faz nada. Bom, tem algumas exceções, né? Mas assim, em geral, né? A mamata dos concursos, essas coisas que o pessoal fala, né? Claro que tem muitos concursos que levam a gente a trabalhar bastante, mas vocês estão entendendo, né? O medo de perder tudo isso, né? Porque cada vez mais as estatais são privatizadas, né? E essas coisas, né? E muita gente se aproveita de tudo isso, né? Isso é outro assunto. Mas estou querendo falar da agitação da mente. A agitação da mente. Então o devoto, ele precisa, né? O yogi, ele precisa superar, né? Através da prática da yoga, ele precisa superar essa agitação mental. Se tornar um dhira, se tornar imperturbável. Agora, isso só é possível quando a gente realmente, de fato, a gente estabelece, né, como realmente prioridade da minha vida a autorrealização. Porque quando nós não temos assim, um objetivo muito claro, quando a gente não está realmente compreendendo, né, as coisas como elas são, né, então é muito fácil, né, a gente se perder. Né? Quando você não tem Então, mesmo quando a gente analisa a vida, né, essa criação de Deus e tudo, a gente entende que tem um propósito para tudo isso. Né? Uma pessoa que fez essa mesa, ela fez com um propósito. Quem fez esse óculos fez com um propósito. Quem fez esse carta, ela fez com um propósito. Quem fez tudo isso fez com um propósito. Então é isso, é entender qual é o propósito da vida. Então essa é a minha meta. O propósito da vida. Então o propósito da vida a vida é uma oportunidade para a autorrealização. Eu posso fazer outras coisas, mas eu não posso fugir do propósito. E tudo que eu fizer aqui fora tem que estar relacionado com esse propósito. Se eu defino que eu quero ir para Recife, eu não vou pegar a estrada para Garanhuns, porque é contrário o caminho. Para Recife, em direção a Bezerros, entende? Então, a primeira coisa, para a gente não se perder dentro desse mundo, é entender o propósito dessa existência. Parar e perguntar,
por que eu estou aqui? Qual é o objetivo de tudo isso? Isso tem que ser definido. Como é que a gente pode entender se estamos progredindo ou não, se a gente não tem um referencial? Como é que eu posso saber se estou indo para o sul, se eu não tenho um referencial de onde é o sul? Primeiro eu preciso definir. Então essa é a primeira coisa, para não se perder. Então, se a gente entende que o propósito da vida é autorrealização, em outras palavras, acabar com essa ignorância, parar com essa ilusão e voltar para casa. Voltar para casa. Acabar com tudo isso, que isso aqui tudo é uma ilusão, tudo isso aqui é temporário, isso não tem permanência. Por que a gente vai ficar insistindo nessa ilusão? Então, o propósito das reencarnações é a gente chegar em um momento em que a gente não precisa mais voltar. E para isso, tem que estar claro. E aí tudo bem, então a gente vai ter desejos, mas a gente vai tentar relacionar tudo isso, a nossa vida agora, com esse propósito. Então a nossa mente vai começar a ter um direcionamento, começar a ter um foco. Automaticamente eu vou começar a dispensar muitas coisas que não têm mais importância, que tomam muito meu tempo, que tomam meus recursos, tomam minha energia. Como eu estava dizendo, assim como existe uma cota, né, vamos dizer, de determinação, né, a gente tem cota de energia. E quando a gente dedica a maior parte de nossa energia com coisas supérfluas, vai faltar energia para a autorrealização. Não tem como ser diferente. Então, o que é que acontece? Na medida em que a gente vai, né, estabelece essa meta, então, agora eu vou ter uma vida no modo da bondade. Eu não vou mais cultivar o modo da ignorância, o modo da paixão na minha vida. Né? Paixão é essa luxúria, cobiça, né? Essa vida muito hedonista, de desfrute o tempo todo. Né? O modo da ignorância, né? Assim, a ignorância, preguiça. Então a gente tem que sair desse estilo de vida muito na paixão da ignorância e se situar no modo da bondade. Então uma vida virtuosa, uma vida limpa, uma vida de conhecimento, de busca de valores superiores. E aí, né, a gente já vai ter vamos ter mais condição de seguir princípios superiores, de poder meditar. Né? Então, quando nós nos situamos no modo da bondade, então, como eu já disse aqui várias vezes, o processo é que a gente vai purificar os resquícios de modo da paixão e da ignorância que ainda estão no modo da bondade. Então, para o nosso amigo Vitor entender, por exemplo, a gente pode fazer caridade, mas a caridade em si é uma atividade que poderíamos dizer no modo da bondade, mas não é bondade pura, porque a caridade pode ser feita visando prestígio. Então essa atitude ela não é uma atitude pura, não é amor. É simplesmente eu estou fazendo porque eu quero que o pessoal tire as fotos e eu vou colocar isso lá para me ganhar a minha eleição. Também posso fazer caridade no modo da ignorância, né, dando dinheiro a pessoas que vão utilizar isso para propósitos ilícitos. Então, a caridade no modo da bondade, você sabe para quem você está dando, né? A que se destina essa caridade, né? E assim por diante. Então, mesmo uma atividade como essa, que pode parecer aos olhos de muita gente uma atividade superior, ela pode estar completamente influenciada por ignorância e paixão. Então, o primeiro esforço prático é situar a nossa vida no modo da bondade. E depois
purificar, não é? A gente observar se mesmo as minhas atividades no modo da bondade, elas ainda têm alguma motivação de paixão. Não é? Ah, eu quero uma vida assim, você vegano, ou você, sei lá. Tudo bem, é muito bonito, mas por que você quer, não é, ser o vegano? É simplesmente para não cometer violência? Ou é porque você tem outros interesses nessa sua escolha? E assim sempre tem nas nossas escolhas, mesmo aparentemente escolhas no modo da bondade, ainda pode ter vestígios de paixão e de ignorância. Ah, viver no campo, vou viver em Vrajadama, porque muita natureza e tudo. Bom, é para isso que você quer viver em Vrajadama ou porque você quer praticar vida espiritual? Não é? É bom aqui, é comida gostosa, né, Vitor? Você vem por causa da comida, né? Vitor, pelo amor de Deus, Vitor, vamos purificar isso aí, né, Vitor? Mas não, Vitor vem para os programas espirituais. Está cantando japa, Vitor? Eu estava cantando, mas tinha começado, vou pegar uma nova de cada Henrique, que a minha, ela estourou. Sua japa? Eita, está fazendo um bocado de coisa estranha por aí, Vitor. Quando estoura a japa... Eu te conto qual foi a história. É, né? Mas japa é o que não falta aqui. Então, não é. Então a gente pode escolher viver aqui por egoísmo, por conforto. Né? Conforto no sentido, né? Estar no meio ambiente, na natureza. Então, você não quer Deus, você quer ter um corpo saudável para desfrutar mais do mundo. Então, isso é uma escolha no modo da bondade, mas com influências ainda de paixão e de ignorância. Então, mesmo escolhendo o modo da bondade, a gente precisa ainda verificar se a minha escolha ainda tem vestígio de paixão e de ignorância. E qual é a escolha transcendental? Qual é a motivação de uma escolha transcendental? Amor. Ou autorrealização. Eu escolho fazer isso porque eu quero realmente servir. Ou eu escolho isso porque isso vai realmente me ajudar na minha autorrealização, praticamente. Então, isso é uma escolha no modo da bondade ou transcendental. Então, aqui está explicando que as pessoas que estão influenciadas pelos modos da natureza não podem entender Krishna. Mesmo na Bhagavad Gita, acho que é no 2º capítulo ou 3º, acho que é 3º, não me lembro agora, Krishna fala que as pessoas que estão situadas no modo da natureza material, elas não compreendem a minha natureza. Né? Então, Krishna fala, Mama Maya Durachaya, que essa é a minha energia, os 3 modos, elas são muito difíceis de serem superadas. Né? Mas quem se rende a mim pode superar. Então, Krishna fala que não é possível conhecê-lo quando a pessoa ainda está agindo sobre a influência dos modos da natureza material. Então, vida espiritual é uma coisa muito prática. Exige atitudes práticas, corriqueiras, constante, opções, do que escolhe, tudo. Não é algo assim que você vai ali no domingo e participa de algum programa e depois durante a semana. Não. É visão de mundo, é transformação, é compreensão da realidade, é ver a realidade, ver as coisas como elas são e poder agir assim. Então, gente, isso é uma transformação pessoal, transformação de nossa vida íntima, para a felicidade. Porque o que faz a gente sofrer é a ignorância. Ninguém quer sofrer, mas não quer mudar as coisas que causam sofrimento. Então, quando a gente fala de vida espiritual, pode ser que para as pessoas assim, soe como eu vou ter que fazer sacrifício, eu vou ter que fazer isso, não é? E elas não querem. Mas elas não entendem que esse sacrifício é o que vai trazer felicidade para elas, que vai libertá-las, né, desses modos inferiores, dessa luxúria que a gente tem, dessas coisas que nos fazem se atrair
por coisas dessa mesma natureza, que consequentemente vai me trazer dor, vai me trazer frustração, vai me trazer sofrimento. Elas não entendem a consequência prática da vida espiritual na sua própria vida. Elas não conseguem relacionar isso. Elas não conseguem ver que o sofrimento se deve à ignorância. E que se libertando da ignorância a gente pode ter uma vida de paz. Então isso é um mundira. Mundira é essa pessoa que não se afeta mais pelas dualidades do mundo, pelas coisas do mundo. E aí eles podem, como o Prabhupada aqui, para me concluir, o Prabhupada aqui no final fala. Então, na plataforma transcendental, que se chama Vishuddha Sattva, bondade pura, ela pode ver a suprema personalidade de Deus, que está sentado nas costas de Garuda. Não tem outro jeito. Tem que se situar, sabe? Como aquela pessoa que quer ver lá de cima do monte, tem que subir lá em cima. Então, quer ver Deus, tem que transcender essa existência material. Não tem papo, não tem jeitinho brasileiro, não tem... É claro que Krishna vai dar as ferramentas para a gente. Quando a gente se rende, quando a gente confia em Deus, Deus vai administrar a nossa vida e vai nos dar o que a gente precisa, o que Ele fala. Não é uma luta sozinha, assim, solitária. Então, respondendo a Om Shanti, eu sei qual é o trabalho dela, ela me falou e tudo. E veja bem, a questão da paixão, porque, por exemplo, a Juna teve que lutar, então, a Juna estava lutando. E lutar não é nenhuma atividade assim, né, muito tranquilo, né? Ele estava, né? A gente estava lendo ontem o Ramayana, meu Deus do céu, aquilo era uma loucura, né? Cabeças rolando e sangue jorrando, né? Mas a questão é que, apesar de ele estar correndo, que pode ser paixão, mas, né, ele está completamente lúcido, completamente consciente do que ele tem que fazer. Então, a motivação dele não é uma motivação no modo da paixão. Ele estava ali para satisfazer a suprema personalidade de Deus. Então, eu digo para Lucas, por favor, vá buscar um copo d'água rapidinho. Aí Lucas, na bondade, peraí. Aí vai. Não, eu estou brincando. Não, mas eu não vou precisar não, é brincadeira minha. Então, aí Lucas vai andando. De ponta de pé, eu tenho que ir na bondade, fazer tudo na bondade. Quando ele voltou à aula, já terminou. Então, o que seria? Eu vou correr, poxa, satisfazer meu mestre espiritual. Poxa, que legal, que oportunidade. Isso é bondade, transcendência. Então, o que está dentro da sua cabeça, fazendo você correr, é completamente espiritual. Então, espiritual não significa ficar flutuando, feito um... Não, espiritual é o que move você. Eu sou uma alma. Então, a alma, que sou eu, posso usar esse corpo, às vezes, usando o corpo assim, né, correndo, e eu posso usar também meu corpo tranquilo. Então, paixão é um movimento. Mas o que acontece é que, às vezes, quando a gente se movimenta muito, quem não é consciente pode começar a pensar que eu sou a causa. Eu que sou incrível. Veja como eu corro, como eu faço as coisas. Isso é paixão. Apego ao resultado, apego ao prestígio. Então, entende? Então, quando a gente começa a fazer as coisas, eu vou trabalhar, dinheiro, né? Um devoto pode trabalhar e ter muito dinheiro, mas o que está movendo ele? A alma dentro do corpo. Eu preciso produzir para oferecer a Krishna, por exemplo, mas a outra pessoa está ali e quanto mais ela está, estou ganhando, que legal, vou viajar para a França, vou fazer isso, vou fazer aquilo, já está influenciando. Então, assim, a atividade, existe a
Tem pessoas que são muito mais vulneráveis do que outras. Então, está num ambiente de muita competição, não é? Então, tem que cantar mais japa, tem que estar ali o tempo todo mais vigilante, para não cair nas armadilhas, que tem que fazer as coisas, tem que fazer, mas está sempre tentando se conscientizar. Então, assim, é como se você vai para uma batalha e vai enfrentar, não é, um monstro, pô, você vai ter que fazer muito, não é isso, Jagner? Jagner é lutador de jiu-jitsu. Não brinque com ele não, porque acaba como fica irritado. Não é brincadeira. Então, se ele vai enfrentar um desafiante muito conhecido, ele vai ter que treinar quanto tempo? Até a luta? Muito tempo. Agora, se é um fracote como o Vitor, você dá um cascudo nele, pronto. O cara já não vai precisar fazer muito, né? Então, da mesma forma, se a gente está num ambiente, né, na cozinha Hare Krishna, ouvindo Prabhupada cantando, não vai fazer muito esforço. Está tudo aí favorável. Mas vai para um ambiente onde todo mundo está competindo, aquela coisa toda, aí tem que estar mais forte o Anchante. Tem que estar lendo, ouvindo e se tornar mais vigilante. Sempre que puder, dar uma escapadazinha, Hare Krishna e tudo, né? Ouve uma música, né? Então, é isso. Né? A questão, gente, como o Krishna fala na Bhagavad Gita, é clareza. A gente tem que estar tudo muito claro na cabeça da gente. Tudo tem que estar muito claro. A gente tem que estar entendendo o que está acontecendo. O problema é que a gente se perde, se mistura com a ilusão. Aí não fica nada claro. Tudo fica confuso. E aí a gente entra no mesmo ritmo de todo mundo. Então, assim, não tem como... não tem um segredinho, né? Se você vai enfrentar uma situação difícil, se prepare para essa situação. O problema é a ilusão, o problema é a ignorância. Né? E se você já despertou, é como o Krishna fala na Bhagavad Gita, essa pessoa, ele não tem mais dever. Ela já resolveu a questão. Já está tranquila. Vai só esperar agora o corpo acabar. Vai viver nesse mundo, fazer o melhor possível por todas as pessoas. Mas ela não se ilude mais. Nem como homem, nem como mulher, nem se ilude mais com qualquer coisa dentro desse mundo. Já está livre. Ok? Sala da Japa. Sim, gente. Não sei se vocês sabem, mas nós temos uma sala da Japa, tá? Uma começa às 3 da manhã. Bom, é a mesma, mas tem muitas pessoas que começam às 3 da manhã e não fiquem assustados, não é porque eu estou dizendo isso, mas é porque tem pessoas que são aposentadas, pessoas que têm uma vida tranquila, às vezes nem tanto mais, que gostam, que preferem dormir cedo e acordar cedinho e fazer essa meditação pela manhã, que é muito incrível, tá? Tem outras pessoas que começam agora às 6 da manhã e vão até às 8, tá? Com um intervalo às 7, que é para o Govinda, tá? Então vocês estão convidados a participarem. E a participação do senhor no Centro Cultural Vera? Ah, sim. Aqui tem as notícias. Dia 18 eu vou estar em Florianópolis. Vou ficar até o dia 23. A gente vai participar lá da inauguração do Centro Cultural Veras, né? Um projeto muito incrível do Gaurachandra, com a sua esposa. Eu sempre esqueço o nome dela. E também vamos estar lá com a congregação, né, de Floripa, para, se eu não me engano, o Vyasa Puja. Ele ficou de me mandar, Vyasa Puja de Prabhupada, a programação. Então eu vou estar transmitindo para vocês, desde que tenha internet, vou ficar transmitindo para vocês toda a programação de lá. Tá bom? Mais alguma coisa? Mais uma notícia. Nós vamos abrir também uma escolinha de Bhakti. Escolinha de Bhakti é para quem está realmente iniciando, porque tem muitas pessoas aqui, não sei se muitas, mas algumas que nem foram num templo Hare Krishna e que têm dificuldade de ir para o templo. Então nós vamos fazer uma escolinha onde nós vamos ensinar
assim, a parte básica mesmo da prática espiritual, como aprender a fazer arati, né, que é cerimônias, adorar Tulasi, como adorar Prabhupada, aprender as principais canções, tudo que é o mais básico para a gente decolar na nossa vida espiritual. Então aguardem que a gente vai divulgar para vocês. Pronto, senhora? Hare Krishna.